vamos fazer a nossa prece. Vamos unir nossos pensamentos na lembrança desse amigo maior, amigo de todas as horas, que nos convida a mudar a nossa atitude no mundo, o nosso olhar, dulcificar o nosso olhar para com o nosso irmão de caminhada. Que possamos, Senhor, nesta hora aqui reunidos, abrir nossos corações para essas reflexões que nos serão trazidas e, assim, redirecionar o nosso viver, como nos ensinaste, para menos sofrer e irmos realizando o que nos cabe na nossa caminhada, com alegria, bom ânimo, vontade firme em fazer melhor, em fazer diferente do que fizemos até agora, buscando sempre transformar aquilo que nós já detectamos que é necessário transformar. Dai-nos, Senhor, nesta hora, neste amparo, nesta cobertura que esta equipe espiritual, em nome do seu amor, vem e atende a todos nós, para que possamos sair mais fortalecidos e expandir cada vez mais a nossa possibilidade de aprendizado de amor. Pedimos, então, a licença e o envolvimento carinhoso para o nosso companheiro César Queiroz, que vai compartilhar conosco os seus estudos esta noite. Graças a Deus. Opa, é o seu. Obrigado, Angelina. Boa noite, companheiros. Que a paz do Senhor Jesus nos envolva, que os bons espíritos nos intuam, nos protejam e que possamos, assim, aproveitar esse retorno à casa, essa estada aqui, nesse envolvimento que a Angelina tanto disse, e que possamos ter uma troca de ideias que não são minhas, que vêm de outros lugares e vêm através de mim ou através das lições, né? Que possamos aproveitar essas lições. Na noite de hoje foi proposto estudarmos o capítulo 9 do Livro dos Espíritos, nas questões 489 até 503, que fala dos anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Como na lição de preparo, como na prece da Angelina, o tom sempre é da gente fazer uma reforma íntima, né? Da gente repensar motivos, atitudes, decisões, escolhas, não é? Porque é exatamente isso que a doutrina dos espíritos nos impulsiona, nos orienta, nos alerta para essa necessidade de fazermos diferente, né? De fazermos um pouco diferente, termos um conceito de justiça novo, termos um conceito de amor diferente, termos um conceito de caridade diferente, ou seja, esses vários conceitos, né, que a gente possa reformular em nós, né? Isso não é fácil, isso não é simples, né? Por isso que estamos nessa lida, nessa luta, nessa tentativa e erro, muitas vezes escorregando numa situação onde a gente já não gostaria de escorregar, mas continuamos escorregando, mas já nos conscientizamos e já percebemos que falhamos naquilo, e aí a gente retoma, a gente reformula, a gente recomeça, né? Tudo isso a doutrina dos espíritos nos ensina através de longa literatura, através de muitas palestras, muitos estudos, muitos congressos, muitas psicografias, muitas
psicofonias, né? Muitas mensagens trazidas do alto. Mas o que então isso tem a ver com o anjo da guarda, né? Tem a ver porque tudo isso nos é pedido, e mais é pedido a quem mais é dado, né? Porque já nos foi dado conhecer que esse é um caminho de transformação que nos leva a sermos mais leves, mais felizes, como o Fernando falou, né? De podermos ultrapassar essas dificuldades, mas também, por misericórdia, Deus, nosso Pai, coloca toda uma estrutura, né, que nos permite ferramentas, auxílios, acompanhamentos constantes para que a gente possa não se sentir sozinho, né, porque não estamos sozinhos, mas às vezes nos sentimos ainda, às vezes, pô, mas estou aqui sozinho nessa luta. Não, nunca estamos sozinhos, para que não nos sintamos sozinhos, para que tenhamos a certeza dessa misericórdia do Pai, né? E os anjos guardiões, a doutrina dos anjos guardiões é exatamente uma dessas grandes auxílios, dessa grande ferramenta que o Divino nos coloca para podermos enfrentar a jornada, né? Porque às vezes a gente se vê em situação de dificuldade, em situação de dúvida, em situação de incerteza. Então a gente às vezes duvida de que tenhamos ajuda, duvida de que sejamos capazes, né? Duvida de muitas coisas, né? Mas antes da gente entrar propriamente nessa ferramenta que a gente vai estudar um pouco hoje, quais são as características desse amigo espiritual que nos acompanha o tempo todo, né, durante essa encarnação, né, durante a nossa encarnação, né? Mas antes a gente precisa, talvez, e aí eu tracei aqui uma linha de raciocínio, que é o que eu proponho a vocês, a gente fazer um raciocínio de: somos nós competentes para fazer essa ligação? Nós realmente acreditamos nos nossos anjos guardiães, né? Nós realmente sabemos como fazer a conexão com ele? Sabemos como sair de um momento de desequilíbrio, retomar o equilíbrio, pedir a devida ajuda para poder ter as devidas intuições, os devidos esclarecimentos e até mesmo as devidas situações que nos mostrarão solução para determinados problemas, né? E aí, me ocorreu dar uma pequena passeada, uma visitada num prefácio de um livro de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. O prefácio foi escrito por Emmanuel. E o prefácio são Raios, Ondas, Médiuns e Mentes. É um prefácio fantástico. Quem já leu, leia de novo. Quem não leu, leia, porque é simplesmente um resumo da nossa capacidade, da nossa competência, das características do universo para que a gente possa manter esse tipo de ligação com os nossos amigos espirituais, com os nossos guias, com os nossos familiares, com a nossa família espiritual, né? Com os espíritos que numa reunião como essa nos cercam, nos envolvem em carinho e amor, como a Angelina tanto disse no começo, né? E aí Emmanuel, nesse prefácio, ele fala exatamente que, estudando a constituição da matéria, das energias, dos mundos, a gente percebe que tudo é uma ligação magnética, eletromagnética, né? E essa ligação eletromagnética, ela é uma lei. Como lei, como lei divina, né? Não é lei humana, é uma lei divina, né? Como lei divina, ela é irrevogável. Ela é incontornável, não tem jeitinho, né? Então, a gente precisa aprender
que vamos estar sempre conectados com aquilo que praticamos em pensamento, em sentimento, em palavras, em atos. Não é? Então, se essa conexão é possível, e ela é sempre possível, sempre existente, sempre presente, ela depende de nós. Né? Ela depende de nós no sentido da gente se colocar com o lado bom. Porque também a gente pode se colocar com o lado menos bom. E aí ser mal intuído, ser levado a más decisões. Né? E na maioria das vezes somos intuídos como praticamos más decisões, foi livre-arbítrio nosso, foi escolha nossa. Mas muito provavelmente teve ali um sopro, né, empurrando a gente para uma coisa, porque a gente já estava com aquela tendência de fazer uma maledicência, de cometer uma violência, uma discriminação, um preconceito, uma coisa qualquer desse tipo, e a gente, então, é levado, porque a gente se conectou com aquilo. Então, eu quis trazer primeiro essa noção, que está muito bem descrita no prefácio desse livro, Nos Domínios da Mediunidade, por Emmanuel, para que a gente tenha, vamos dizer assim, um início de raciocínio. Bom, se é uma ferramenta que eu devo usar para amparar a minha jornada, para me ajudar na minha jornada, me intuindo bem, me protegendo, às vezes até me salvando de determinadas situações, né? Que a gente já vai ver adiante, que eles podem fazer muitas coisas, né? Mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso fazer a minha parte. E aí, é um prefácio, como já falei, muitíssimo interessante, muitíssimo bonito, mas ele acaba assim: todos somos médiuns, né? De um certo grau ou não, não sei se tem alguém chegando pela primeira vez, mas ou deve ter ouvido falar assim, que no Espiritismo tem os médiuns e os não médiuns, todo mundo é médium. Né? Em maior grau ou em menor grau, ostensivamente, treinadamente, ou não ostensivamente, ou não treinadamente. Né? Mas todo mundo é médium, porque todo mundo tem intuição, todo mundo às vezes tem uma premonição, né? Todo mundo se desdobra e às vezes sonha, tem um aviso, quer dizer, então, todo mundo é médium. Então ele completa esse prefácio falando assim: cada médium com a sua mente, cada mente com seus raios, personalizando observações e interpretações. E, conforme os raios que arremessamos, erguer-se-nos-á o domicílio espiritual da onda de pensamento a que nossas almas se afeiçoam. Né? Então, dependendo de para onde a gente vibra o nosso pensamento, é de lá que volta ondas para nós. Né? Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir, como Jesus dizia, a cada qual segundo suas obras. Né? Então, dito isso, fica claro que nós vamos aqui agora entrar num estudo mais propriamente das características, das possibilidades, do tipo de atuação de um anjo guardião, mas fica bem claro que tudo isso é de acordo e conforme as nossas, né, o nosso esforço, a nossa vontade de se manter vigilante, de se manter equilibrado, de se manter no caminho, né? Porque ao invés de um anjo guardião, nós podemos ter um anjo cinzento. Aliás, eu não ia contar não, mas vou contar rapidamente. É um conto que tem contos desse de outro lado, o livro do Chico, né? E com o irmão X, se eu não me engano, que ele fala exatamente, o homem nasce e vem o anjo do nascimento, depois vem o anjo da fraternidade, e ele vai crescendo, vai escolhendo e tal, e até que ele vai não escolhendo se conectar com esses anjos que vêm até ele. Até que ao final ele
ele escolhe mal as coisas dele, o trabalho e a profissão, ele segue a vida dele de uma maneira sem se conectar com esses anjos que vão chegando a ele em determinados momentos da vida dele. E aí, de repente, chega um anjo, o nome do conto é Anjo Cinzento, se eu não me engano. Eu não me lembro, você lembra disso? Anjo, acho que contos desce de outra vida. Bom, como dizia um amigo meu, né? Eu não sei qual foi, não, leio todos aí, que é bom na peça. Mas resumindo é o seguinte, no final tem um anjo que ele não consegue escapar, que é o anjo da doença, o anjo cinzento. Ele adoece e o anjo cinzento chega para ele, porque vai levar ele de alguma maneira, é o anjo que ele foi naquele que ele pôde se colocar, né? Foi naquele que ele foi chamado com mais dureza, foi naquele com quem ele pôde se conectar, né? Então, dito isso, essa introdução meio longa aí de que tudo está de acordo com a nossa vontade, a nossa perseverança, a nossa vigilância, a nossa disciplina, né? Por falar em disciplina, eu quero parabenizar o Fernando, que falou com a máscara o tempo todo. Eu não conseguiria. Tirei a minha aqui porque não sou disciplinado como você, mas tirei porque fica um calor e a gente fica falando muito. Mas ele falou o tempo todo ali, falou o tempo todo com a máscara. Bom, da nossa disciplina em fazer esse tipo de conexão, né? Então, vamos falar um pouco dos anjos guardiães, né? No começo aqui, nas questões 489, 490, 491, 92, 93 e 94, ele vem falando que os anjos guardiões são espíritos superiores, que são escolhidos por Deus e é dada essa missão para eles seguirem a nossa encarnação. Eles se ligam a nós o tempo todo, né? Eles não são exclusivamente nossos, mas porque são espíritos superiores, portanto, eles têm a competência de fazer outras coisas ao mesmo tempo, né? Eles reagem à velocidade do pensamento. Então, mesmo que eles estejam distantes, fazendo outras atividades, até mesmo em outros planetas, em outros orbes, eles conseguem nos atingir pelo pensamento. O pensamento é muitíssimas vezes superior à velocidade da luz, por exemplo, né? Que é a velocidade que fisicamente nós conhecemos como a maior velocidade mensurável pelo homem, né? Então, a velocidade do pensamento é a capacidade. Então, eles podem fazer outras coisas, mas eles não cuidam de outros espíritos enquanto anjos da guarda, como cuidam da gente. Eles cuidam de outras pessoas, outros encarnados ou desencarnados, com outras tarefas, nesse orbe ou em outros orbes, porque são espíritos elevados e podem fazer com competência essa dupla, tripla, quádrupla função, né? Mas a função principal deles é cuidar da nossa encarnação. De que maneira? Nos protegendo, nos orientando, nos acompanhando, né, nos intuindo, né, mas fazendo por nós absolutamente nada. Exatamente porque eles são superiores, que entendem que a nossa elevação depende do nosso esforço. Portanto, depende de nós agirmos, né, nas situações nas quais nos confrontamos, né, nos vemos diante para podermos fazer as melhores escolhas, né? Ele vai estar sempre ali, mas fazendo por nós absolutamente nada, né? Ah, mas você não disse que ele pode resolver uma situação ou outra? Sim, ele pode resolver. Inclusive, uma das situações que mais comumente falam, porque foi uma pergunta diretamente feita a Divaldo e ele respondeu diretamente também, mas, por exemplo, um anjo guardião pode desviar uma bala de você? Sim, ele não pode desviar a bala. É porque é uma coisa física. Depois que ela foi, ela tem um caminho. É uma coisa que a lei da física não permite. O que ele pode é atuar sobre o atirador, no sistema nervoso do atirador, de modo que ele perca a mira e a bala, então, não atinge ao alvo, aquele seu protegido. Ah, mas ele pode fazer isso sempre? Não, só faz
quando isso é cabível na lei, é útil, tem cabimento, né? Toda a lei divina está baseada, né? Eu costumo repetir isso sempre, a Angelina deve estar até, assim, vamos dizer, já cansada de me ouvir falar isso, mas eu costumo dizer sempre o seguinte: tem que ser útil e vem sempre recheado de misericórdia. Tem que ser útil, porque nada na lei divina seria permitido se aquilo não fosse útil para você. Se chegou a mim, é porque de alguma coisa, de alguma forma, me pertence e me é cabível e me é útil, né? Então, me cabe, me pertence e me é útil. Se a gente colocar isso na cabeça de uma forma bem clara, como sendo assim uma hipótese do teorema que não muda, a gente começa, de repente, a tentar enxergar determinadas situações de uma outra maneira. Porque se chegou a mim, é porque me cabe, me pertence e me é útil. De alguma maneira, me é útil trabalhar em mim a solução daquele problema. Portanto, o nosso anjo guardião só atuará quando ele não estiver mexendo com leis divinas, com questões divinas, com questões das leis naturais, das leis de Deus, né? Então, ele só atuará em questões em que cabe essa atuação, em que ele não esteja te atrapalhando na sua evolução, no sentido de tolir o seu livre-arbítrio, porque está escolhendo por você, ou quase escolhendo por você. Isso não cabe, né? Como isso não cabe, a gente tem que entender a capacidade, a possibilidade de esses bons espíritos estarem ao nosso lado e a gente aproveitar a presença deles da melhor maneira possível, fazendo essa ligação com eles para poder ser intuído, orientado, impulsionado, mas para que possamos nós, por nós mesmos, fazermos as nossas escolhas, né? Na questão 495, que é a questão principal do estudo de hoje, é a questão que fala exatamente da doutrina do anjo guardião, né? E aí eu vou ler aqui alguns pequenos pedaços para a gente entender como mais ou menos funciona essa doutrina. É a questão 495. Aqueles que depois também quiserem aprofundar um pouco nesse estudo, é a questão principal desse estudo, né? Esse estudo segue a partir da 503, tem outras questões que falam mais um pouco sobre anjos guardiões, espíritos protetores, amigos espirituais, mas a doutrina do anjo guardião, que foi primeiro escrita na Revista Espírita de 1859 e entrou no Livro dos Espíritos já na segunda edição, que fala exatamente dessa doutrina. E ele fala mais ou menos assim: é uma doutrina, esta dos anjos guardiães, que pelo seu encanto e doçura deverá converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos ligam na terra? Não é confortador para nós sabermos que tem isso, quer dizer, temos essa certeza? Eu acho que todos que aqui estão, de uma maneira ou de outra, já sabiam da existência do anjo guardião, a maioria já conversa com seu anjo guardião de alguma maneira, né? Mas será que a gente está fazendo da maneira certa? E será que essa certeza aumentada não aumenta também a nossa tranquilidade, o nosso conforto, a nossa
calma em poder enfrentar determinadas situações, né? Já que temos sempre eles do nosso lado, né? Sim, e onde quer que estejais, estarão convosco. Ah, se conhecesses bem essa verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos, né? Então ele fala que, se conhecesses bem essa verdade, né? Porque a palavra-chave aqui é o bem, né? Se conhecesses bem essa verdade, né? Porque conhecer, a maioria conhece, já ouviu falar, uns acreditam, outros desconfiam. A maioria de nós, que já procuramos, através da doutrina dos espíritos, nos esclarecer e sabe da existência, a gente acredita nele. Mas será que a gente sabe se ligar com ele? E a gente conhece profundamente essa ligação? E a gente se aproveita dessa ligação? Então, se conhecesses bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise? Quanto vos livraria dos maus espíritos, né? Estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos, né? É como se a gente tivesse mesmo conversando com um grande amigo, com um pai, com um irmão mais velho, né? Com alguém que está verdadeiramente interessado em nos ajudar, em nos orientar, e que, sabemos, é superior a nós, intelectualmente e moralmente, principalmente moralmente, né? Então, estabeleçamos essa relação, né? Encurtareis vossas provas e mais felizes tornarei as vossas existências, né? De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Porque às vezes a gente acha que... Eu vou falar aqui um tijolo, mas é porque eu já ouvi algumas pessoas falarem assim, não, para que eu preciso falar com o meu anjo guardião? Ele não é bom, ele não está do meu lado, ele não sabe o que eu preciso, então ele que faça. Entendeu? Ele que faça. A mesma coisa que eu também já vi gente também falar isso sobre a prece, né? Para que eu vou falar com Deus? Ele não sabe o que eu quero, não sabe o que eu estou precisando. Meu amigo, mas eu acho que a primeira coisa que você está precisando é de acreditar mais nessa ligação. A primeira coisa, antes de mais nada, o que você está precisando mais é acreditar e entender. E talvez alguns de nós precisemos mesmo entender o poder da prece, né? A potência de um anjo guardião, essas ferramentas que, por misericórdia, Deus colocou na nossa jornada. Porque Ele sabe que é uma jornada de muitos tropeços, né? Nós ainda somos muito duvidantes, né? A gente ainda é recalcitrante ainda em algumas verdades, então a gente precisa desse apoio, dessa estrutura, né? E a misericórdia não podia faltar nesse momento, porque não está fazendo nada por nós que não seja dentro da lei e da utilidade, né? Influenciamos, aí vem os anjos guardiães falando para nós. Eles, anjos guardiões, nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distante de vós. O espaço para nós nada é, né? Aquilo que nós já falamos, que é da velocidade do pensamento e aquilo anda muito mais rápido do que qualquer velocidade que nós conheçamos ou mensuremos, né? Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefa superior às nossas forças e de que não vos deixou sós na terra. Cada anjo da guarda tem o seu protegido, né? Aqui eu chamaria a atenção de dois pontos. Primeiro, que eles têm qualidades que a gente não compreende muito bem as qualidades que eles têm. E isso é uma outra característica nossa, né? Muitas vezes a gente quer entender alguma coisa, lançando sobre essa coisa a nossa semelhança, né? A gente quer entender um anjo guardião como
aquele amigo que toma chopp com a gente, que ouve nossa lamúria e tal. Ele é um anjo guardião? Não, é um bom amigo para tomar chopp, né? Para ir ao cinema, para um jantar, mas não é um anjo guardião, né? Às vezes até os anjos guardiões colocam no nosso caminho algumas pessoas para nos ajudarem, né? Pode até ser esse amigo, mas ele não é um anjo guardião, porque o anjo guardião tem características outras que não adianta a gente projetar sobre ele características humanas da nossa humanidade, da humanidade encarnada na Terra no ano 2021, né? Dessa faixa vibratória que nos pertence. Eles pertencem a outra faixa vibratória. Então, entender essa dinâmica nos falta palavra, nos falta entendimento, nos falta dimensão, né? Então, a gente fica meio... Mas cada um deles tem essa competência. E essa distância que não existe, cada um cuida de nós. Sempre em relação conosco, sereis assim mais fortes e mais felizes. Então, sempre que a gente se colocar com ele, os problemas diminuem, porque a gente se sente mais forte, se sente mais preparado, consegue resolver melhor determinadas situações e, portanto, ficamos mais felizes. Aquela mesma felicidade que o Fernando falou quando a gente consegue se reconciliar com o inimigo. A gente consegue, de alguma forma, compreender o inimigo. A gente consegue perdoar o inimigo, né? Porque foi o que Jesus preconizou, né? Amai aos vossos inimigos. Então, é a mesma felicidade. É a felicidade de quando a gente está no meio de um problema que a gente, às vezes, não está conseguindo enxergar a solução, a gente lembra do nosso anjo guardião, faz uma prece sentida, se conecta com o alto, pede ajuda, pede intuição e, de repente, coisas vão acontecendo, pensamentos vão surgindo, pessoas vão nos falando, situações que a gente, de repente, cai uma ficha aqui, outra ali, a gente vai conseguindo encaixar e, de repente, a gente diz, opa, consegui ultrapassar mais essa situação. Então, e por último, aqui nessa 495, os anjos dizem para nós, um conselho para nós, homens doutos, instruí os vossos semelhantes, homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo. É a obra do Cristo, né? Então, a gente vê que é importante que a gente saiba das nossas capacidades de conexão, vigie e faça delas uma competência nossa para que possamos usufruir desse amigo que está constantemente junto a nós. Eles falam aqui que se em algum momento o anjo guardião fica ali tentando te ajudar. E aí você, como o conto que eu falei, fica não ouvindo, e se ligando aos menos bons que te mandam fazer outras coisas, escolhas menos boas, né? Eles se afastam, porque eles são respeitosos, né? Mas se em qualquer momento você, no fundo do seu coração, num momento de grande sofrimento, de grande dor, de grande dúvida, você o chama, ele volta com velocidade, como ele falou aqui anteriormente, porque é do pensamento. Pode estar a léguas e léguas daqui, a mundos e mundos lá fora, né? Então ele vai voltar, então ele vai sempre estar pronto para nos ajudar, né? Então, os anjos guardiões são esses espíritos que nos protegem, nos orientando, nos encaminhando, nos respeitando o livre-arbítrio, as nossas escolhas. E momento haverá em que nós vamos cada vez precisar menos dessa proximidade. O nosso momento é de muita necessidade dessa ajuda. Mas momento haverá em que, com a evolução, né, a gente vai se libertando desse anjo guardião, porque a gente vai entendendo a lógica, vai entendendo a lei divina, vai entendendo o universo, vai entendendo a vida eterna,
né? Não a vida encarnada, mas vai entendendo a vida eterna, e a gente aí vai necessitando menos dessa tutela, né? Mais ou menos como aquele aluno que precisa do professor, porque está no primário, precisa de alguém orientando. Depois está no ginásio, precisa também, um pouquinho menos, mas precisa de alguém orientando. Quando chega lá no doutorado, o cara diz assim, ó, física quântica da página 1 até a página 1000, vai aí, Fran, né? Então, vai em frente, o cara já consegue lá no doutorado, da página 1 à página 1000, e aquilo que ele tem que fazer, é aquilo ali que ele tem que absorver. Então, é mais ou menos a mesma coisa, a gente vai evoluindo, a gente vai se capacitando, a gente vai se conhecendo, a gente vai entendendo a lei divina, e aí a gente vai necessitando menos desses espíritos, né? Eles fazem a coisa sempre de maneira muito calma, muito oculta, muito anônima, né? Por isso que às vezes as pessoas perguntam assim, mas se ele é tão meu amigo assim, como é que eu chamo ele? Tem gente que quer saber, né, o nome do anjo guardião. Eu nunca quis saber do meu, não. Eu chamo ele de amigo e pronto. Mas tem gente que gostaria de saber. Eu conheço gente também que, em não sabendo, apelida, né? Então também você pode dar um apelido para ele, apelida e está tudo certo, né? Porque os bons espíritos não ligam muito para isso, não. Para isso tem até uma historinha que eu conto sempre. Aliás, eu estou achando que eu estou ficando meio repetitivo. Quando eu vejo você assim, que me vê sempre, eu digo assim, eu vou contar de novo essa história, a Angelina já ouviu essa história, mas eu vou contar de novo. A história é boazinha. Nossa colega, nossa amiga querida Marina, ela tem uma ligação muito grande com Sheila. E aí, numa época da vida dela, uns 30 e tantos anos atrás, o filho dela, que hoje já está com 38, sei lá, estava recém-nascido, 2 anos, estava muito doente, e ela rezava para Sheila. E ela tinha uma auxiliar lá da casa dela, que tinha uma certa evidência. E de vez em quando ela chegava assim, Dona Marina, a moça está aí. Aí ela dizia, então, ela rezava para Sheila, então, Sheila está aí, Sheila está aí. Passou um tempo e tal, ele foi melhorando e tal, e um dia, tia Ivanico, tia Rico, tia Vera, foram visitar. Em lá chegando, eu não me lembro qual delas, não foi tia Vera, mas não sei qual delas, tinha uma mulher que disse assim, você está muito bem acompanhada e tal, não sei o quê. Ela falou, e tal, o Saulo estava doente e tal, há um tempo, e a gente tem sempre rezado aqui para Sheila, ela tem vindo sempre. Mas não é Sheila não, é Meimei. Aí Meimei fala para médium que está vendo ela, diz assim, não, ela reza para Sheila, sou eu sempre que venho, mas não tem problema não, deixa ela rezando para Sheila. Entendeu? Chama Sheila, vem Meimei, está tudo certo, entendeu? E os bons espíritos são assim. Então você chama de Joaquim, Manuel, Francisca, Mariazinha, chama do nome que você quiser, né? Eles vão vir mesmo porque eles são bons, eles não estão preocupados com essas coisas nossas. Às vezes a gente fica preocupado com isso, né? Mas é isso, né? E, então, a gente vai sempre ter essa possibilidade. Ferramenta fundamental. Eu não estou me lembrando de uma terceira, deve ter, mas eu diria que as duas maiores ferramentas que estão à nossa disposição constantemente são a prece e o anjo guardião. São duas ferramentas que estão sempre à nossa disposição. Outras da misericórdia divina também acontecem, né? Mas esses dois são ferramentas constantes, que a gente devia levar como sendo assim nossa ferramenta de bolso para qualquer coisa que a gente precisa consertar. Qualquer coisa que eu preciso consertar é pressar e me ligar ao anjo guardião, né? E uma coisa está muito afeita à outra, né? Porque quando a gente pressa bem, a gente se liga bem e ele chega bem, né? E eu queria só para completar, eu acho que já está mais ou menos na hora, né? É 7h50, é isso? Só para completar, eu gosto sempre de encerrar com uma poesia. E eu costumo dizer que isso tem duas vantagens. Primeiro, para quem gosta da poesia, ouvi-la. Segundo, para quem não gosta, treinar a paciência, né? Então, aqueles que não gostam, pacientemente me ouçam, e aqueles que gostam, aproveitem. É uma poesia que foi
psicografada por uma médium anônima na Sociedade Espírita Africana, de um espírito chamado Dulcis, e fala exatamente da nossa ligação com o nosso anjo da guarda. Pobres humanos que sofreis na terra, consolai-vos, enxugai o pranto. Em vão ronca a tormenta sobre vós. Os guias vos envolvem com seu manto. Deus, o Deus tão bom e vosso Pai, a todos deu um anjo e um irmão, de vós amiga, ajuda e proteção. Queremos, após esta vida, a vossa felicidade e conduzir-vos ao céu, aos planos da claridade. Se visses nosso sorriso, aos vossos passos primeiros, se visses nossa tristeza, quando ficais derradeiros. Queremos só ensinar o segredo que é o bem, para que vos torneis anjos, anjos da guarda também. Sim, após todas as penas, já vos tendo depurado, o Senhor vos manda a terra, do progresso encarregado, assistir nos pequeninos, de modo suave e terno, puro como o amor materno, guiai então com segurança para a celeste esperança. Paz e bem a todos. Obrigada, César, por nos lembrar a importância de valorizarmos esses recursos que temos à mão. A oração e esse amigo, irmão de todas as horas que está ao nosso lado e nos conhece do avesso e não nos julga. Então, vamos agora para o nosso momento do passe. As luzes vão se apagando para nos facilitar a nossa concentração. Nós vamos ficar ouvindo a música e vamos então juntos, companheiros, nos deixar permear por essas vibrações e radiações desses espíritos amorosos, desses guias valorosos que querem o nosso melhor, que nos trazem os fluidos renovadores para nos fortalecermos e seguirmos a nossa caminhada. Abençoa-nos, Mestre, neste momento. Vamos então agradecer. Agradecer a Jesus, que nos ensinou o caminho do amor, que nos ensinou o caminho para o encontro conosco, com Deus, fortalecendo esses vínculos com o Pai e entre todos nós, seus filhos, reconhecendo no outro um irmão,
aprendendo a olhar para o outro como um irmão. E assim, mestre querido, sob o amparo desses guias espirituais, esses anjos da guarda de todos nós, que o Pai amoroso colocou ao nosso lado, buscamos todos caminhar adiante, transformar o que já percebemos em nossa vida, que não nos traz paz, que não nos traz alegria, que não nos traz realização. Esse apoio indispensável à nossa caminhada, na sua lembrança, mestre, nos fortalece o caminho, nos possibilita olharmos para a vida como espíritos imortais, nos enchermos de esperança, fortalecendo a fé e a vontade indispensável para aprendermos todos a ter um novo olhar sobre a vida. Abençoa-nos hoje e sempre, querido Mestre Jesus, e pedimos permissão a esses companheiros diários da nossa caminhada e a estes tantos benfeitores amorosos dessa casa de Rita de Cássia e Maria de Nazaré, que nos acolhem, nos acolheram e continuarão nos acolhendo com tanto amor, para encerrarmos a nossa reunião dessa noite. Muita paz a todos, que possamos nos reencontrar na próxima semana. Boa noite.